estamos aqui hoje porque temos um encontro com a escritora Beatriz Lamas Oliveira, que durante este mês, que é o mês internacional das bibliotecas, a nossa biblioteca escolar tem várias ações, nomeadamente este encontro com a escritora. Também teve o concurso de leitura expressiva, teve o livro do mês e foram entregues as maletas aos meninos do território para terem oportunidade de contactar com os livros que temos na biblioteca. E hoje é com muito agrado que nós temos cá a escritora Beatriz Lamas Oliveira. Quero antes de mais dizer bom dia. Bom dia! Estão bem dispostos? Sim! Ora bom, e então estão cá na escola sede, porquê? Hoje é um dia importante ou não? Sim! E porquê é que é importante? É para conhecer a autora? Para conhecer uma escritora, exatamente. E então é por isso mesmo, em nome da direção, que eu quero agradecer à escritora Beatriz Oliveira, que escreveu um livro que eu acho que é um espetáculo, porque vocês todos estão deliciados com ele e fizeram uns trabalhos lindíssimos. Aqueles moços, aqueles marcadores estão de facto com muito bom gosto e eu acho até que eles são sábios. E eu acho que os moços são mesmo sábios também. Portanto, que seja uma boa manhã, façam as perguntas todas que entenderem à escritora, os nossos agradecimentos também à editora Escravadinha, os nossos parabéns, os vossos trabalhos estão muito bonitos e, como eu já disse, eu acho que eles têm mesmo moços que são sábios. Portanto, mais uma vez agradeço à professora Rosa, que também é quem está a coordenar, que é a nossa professora bibliotecária, às senhoras professoras, aos nossos funcionários e, claro, à senhora escritora, como é que se chama? Beatriz Lamas. E a editora, como é que se chama? Escrivaninha. Pronto, um ótimo dia e mais uma vez, muito obrigada. Eu trouxe as aguarelas que estão ali naquela mesa para depois, no fim, vocês poderem ver uma coisa que para mim é interessante e que vocês se calhar não conhecem. É que quando uma pessoa escreve um livro e faz as ilustrações, depois juntar o texto com as imagens é trabalho de uma pessoa que tem uma profissão que se chama graphic designer. Usa-se muito a palavra em inglês, ou desenhador gráfico. Essa pessoa que junta o texto com a imagem, muitas vezes é obrigada a alterar a imagem que eu fiz. Portanto, eu acabo de escrever, acabo de fazer as ilustrações, junto as imagens e o texto, mando para o gráfico designer, que se chama Bartolomeu, é português, estudou em Londres e vive em Londres. Portanto, eu quando trabalho com ele é sempre por meio eletrónico ou através do Skype, mando-lhe o trabalho e ele faz a formatação do livro antes de ir para a capa para ser impresso. Por isso é que depois vocês vão reparar que há diferenças entre aquelas aguarelas que eu fiz e os desenhos como aparecem no livro. Ora bem, nós sabemos que a história é sobre o moço sábio. Como é que se chama o moço sábio? É o Altimir. Portanto, como o moço sábio é um dos personagens principais, aparece logo aqui, no Galafacon, e aqui é a aldeia onde vivem os personagens da história do moço sábio. Vocês com certeza que aqui nesta região conhecem paisagens parecidas com esta, porque esta história passa-se aqui no Minho, na região entre o Douro e o Minho. Quando eu fiz esta paisagem, ali ao fundo fica o rio. E aqui só há pedaços de quê? De que é que são estas marcas de
rodas do trator. Porque ali para aquele sítio não se pode ir de automóvel. E não se pode ir de automóvel, e eu penso que vocês sabem porquê. Porque é que não se pode ir para lá de automóvel? É para proteger os animais. Nós não queremos que as pessoas vão lá de automóvel incomodar os animais. Os animais que vivem aqui, que são animais selvagens, só podem ser vistos com binóculos. Porquê? Porque com os binóculos a gente pode ver a 100 ou 150 metros e não incomoda os vizinhos. Para ver animais com binóculos, uma pessoa tem de se colocar ou atrás de um muro, ou atrás de uma árvore. Cá em Portugal há vários sítios espalhados aí pelo país, alguns que até nem são longe, onde se podem ir ver animais selvagens, mas é preciso esperar que eles apareçam e é preciso ter paciência, é preciso estar em silêncio, porque senão os animais vão se embora. Esta sala é a sala onde eu escrevo, desenho, estudo e observo os animais. Por isso é que eu sei estas coisas todas sobre os moços galegos, sobre os chapins azuis e sobre os ratinhos do campo. A parte mais importante da sala onde eu escrevo é a janela. Porque se estiver sol, eu posso abrir a janela, sentar-me naquela cadeira e olhar lá para fora com os binóculos. Se estiver a chover, as portas estão fechadas, mas eu à mesma com os binóculos posso fazer a observação dos animais. Agora, para vocês verem uma coisa engraçada, esta imagem da janela, esta foi a verdadeira aquarela que eu fiz. É muito mais pequenina do que aparece no livro. E o aumento da imagem é que é trabalho do graphic designer. Ele é que decidiu que ficava mais bonito se fizesse uma imagem maior no livro. Eu espero que depois de eu falar tanto do graphic designer, que se chama, como é que se chama? Isso mesmo. Eu espero que depois de tanto falar do graphic designer, haja meninos aqui que me digam, quando eu for grande também quero ser graphic designer. Mostra lá mais. Os binóculos já vimos. Ora bem, esta ilustração está ali, eu pintei-a, é o meu jardim. Mas não pôde entrar no livro. Porquê? Porque o tal graphic designer Bartolomeu disse, esta aquarela não cabe. Nós tínhamos um limite de 48 páginas para o livro. Foi uma grande discussão entre mim e ele, mas eu tive que ceder, porque não cabia. Porquê é que o jardim da escritora era importante? Porque no meu jardim, lá ao fundo há umas árvores que se chamam aveleiras. Que frutos é que dão as aveleiras? Aveleiras. E os chapis azuis gostam muito das aveleiras para se esconderem, para pular. Eles são pequeninos, têm cores muito vivas, andam muito depressa, saltam de um lado para o outro. É mesmo difícil vê-los. Depois ver se vemos aí algum. Isto é um chapim azul. Ora bem, os chapins azuis. Uma pessoa que tenha visto um nunca mais se esquece. Porque com a cabecinha azul, com aquela mascarilha nos olhos, com as penas aqui das costas azuis, com o peito amarelo esverdeado, não há muitos pássaros assim. Aqui alguma vez alguém viu um chapim azul? Pois é, mas tu viste? A voar? Parabéns, porque é muito difícil vê-los. É difícil mesmo. Mas eu hoje não trouxe os binóculos, pois não. Um par de binóculos, eu tenho uns binóculos, há binóculos que custam uma fortuna. Os meus binóculos custaram 19 €. E têm lentes alemãs muito boas, portanto, os binóculos não é um luxo. Os binóculos é uma coisa que é uma questão de procurar, há binóculos baratos. Ora bem, portanto, já sabemos que os chapins azuis são uns dos heróis desta história. E aquela menina ali não está a ouvir nada sobre os chapins azuis? Não quer? Ora bem, estes quem é que são? A Sancha e o Raimundo
Estava eu a trabalhar naquela sala quando os vi chegar. Eles eram novinhos, tinham nascido no ano anterior e eu vi logo que eles andavam à procura de casa. E vi logo que eles andavam sempre juntos, sempre aos beijinhos, sempre a cutucar-se, que é bater assim com a cabeça um do outro e picar com o bico para limpar as penas. E fiquei toda contente e telefonei logo a um amigo que eu tenho, que vocês sabem quem é, que aparece mais à frente, que é o farmacêutico. Telefonei logo ao Dr. Alcobia a dizer: olha, apareceu aqui um casal de moços galegos, já lhes pus o nome, é a Sancha e o Raimundo. Ele riu-se e disse assim: foste buscar os nomes à primeira dinastia. Vocês também tinham adivinhado, não era? A Sancha e o Raimundo são nomes dos reis e das rainhas da primeira dinastia portuguesa. Bem, eles chegaram e foram à procura de casa. Encontraram esta bela casa. Porquê que é uma bela casa para eles? Ainda não é. Esta é a casa que está meio arruinada, velha, mas que tem uma coisa que os moços gostam muito, que é as traves do teto, é que só é madeira de carvalho, que é uma madeira que dura muitos anos. Tem aquela árvore grande, que é um loureiro, e aquele loureiro tem aquele buraco. E os moços adoram aqueles buracos para se meterem lá dentro. Como a cor das penas deles é muito parecida com a cor das árvores, e eles metidos no buraco a espreitarem com os olhinhos, a maior parte das pessoas que não esteja habituada não os vê. Alguma vez vocês viram um moço? Mas eles andam por aí. É preciso ter atenção. Perguntas têm de ser no fim, pode ser? Pode? Não te esqueças da pergunta? Eles escolheram esta casa. E aqui também vivem muitos sapinhos azuis. Porquê? Porque eles gostam muito de flores, de cores vivas, de raminhos escondidos de onde eles podem saltar de um lado para o outro. Passa lá. E agora temos aqui o Alquibir. Ele é um moço sábio. Assim que o Sancho e a Raimunda escolheram aquela casa para viver, o Alquibir apareceu. A mim pareceu-me que ele se estava a apresentar, porque eu não falo a língua dos moços, eles também não falam a minha. E eu, quando vejo o que eles vão fazendo, vou imaginando o que é que eles estarão a dizer. Eu acho que o Alquibir estava a dar as boas-vindas ao Sancho e à Raimunda. O Alquibir, como é um moço sábio, muito estudioso, passeia e medita muitas vezes sozinho, porque isto de estudar não chega só a estudar. Depois de estudar é preciso pensar, e para pensar é preciso estar sozinho. Ora bem, esta é outra aguarela que eu fiz, tão linda, e que não está no livro, porque o gráfico designer também decidiu que esta aguarela não cabia. Ficava o livro muito grande. Esta é a casa da Quinta das Ardósias. Vocês, não sei se aqui existem ou não, este tipo de lousas redondas com que antigamente se forravam as casas, mas aquelas lousas também eram as lousas que, quando os vossos pais eram pequenos, havia nas escolas para as crianças escreverem com giz. Tinham uma qualidade maravilhosa. É que quando nós escrevíamos uma asneira, com uma esponja apagava-se a asneira muito depressa. Esta casa, onde vive o Dr. Alcobia e o Alquibir, tem uma coisa que o Alquibir gosta muito, que é aquelas traves velhas a cair e tal. E depois ali mais para a frente tem uma parte da casa melhor, que é onde o Dr. Alquibir mora e onde ele tem a biblioteca. O Alquibir já aqui vive com o Dr. Alcobia há mais anos. A Sancha e o Raimundo é que chegaram agora. Por isso é que o Alquibir lhes deu as boas-vindas. Ora, vamos ver mais? Aqui é que já chegamos ao moinho. Ora bem, vocês sabem, por isso é que eu há bocado estava a perguntar quem é que vivia numa quinta. Aqui há rio perto. Qual rio é? Rio Esmas. Eu mesmo passei por aí. Olha, imagina, este rio da história também passa por aquela quinta onde se passa esta história. É o mesmo rio. E nós também temos cá os moinhos a que chamamos azenhas.
E as anhas, pois isto chama-se as anhas. Vocês sabem que as anhas é uma palavra, penso eu, de origem árabe. As anhas. Perguntas têm de ser no fim, está bem? Porque senão a gente ignoramos na história e depois não percebemos nada do que é que estamos a contar. E eu depois no fim deixo todos os meninos fazerem perguntas. Este moinho é muito importante nesta história porque os moinhos, infelizmente, deixaram de funcionar. Antigamente, quando as pessoas cultivavam milho, centeio, trigo, faziam grandes sacas, levavam ao moinho, o moinho moía esse grão, fazia farinha, e com essa farinha fazia-se pão. Eu hoje em dia já tenho medo que haja meninos que pensem que o pão nasce já dentro do saco de plástico. No Louro ainda faz. Há alguns moinhos, bom, também há algumas câmaras em alguns sítios que estão a recuperar estes moinhos, porque estes moinhos são o que nós chamamos de património. Vocês têm uma ideia do que é património? São coisas antigas que mostram como era a vida antigamente. E, portanto, têm de ser conservadas, porque senão, por exemplo, vocês que nasceram há 7 anos ou 8, nunca viriam a saber como é que se viviam antigamente. Como é que se viviam os avós, os bisavós. Eles podem contar, mas não é a mesma coisa do que ver. Este moinho, o dono era este senhor. Vocês lembram-se na história como é que se chamava este senhor? Isso mesmo. O filho dele quis levá-lo para a cidade, porque achava que ele já estava muito velhinho, que ele tinha muito pouco trabalho. Ele não queria ir nada para a cidade de coisa nenhuma. Nem queria ir para o lar, nem queria, que ele queria continuar no moinho. Mas o filho insistiu e ele muito triste foi. Antes de ir, fez uma coisa que ele não sabia que ia dar tanto mau resultado. Mas o que é que se passa aqui? Temos aqui uns pés numa grande confusão. Olha, a gente um bocadinho mais para a frente. Isso. Mais. Já estás bem? Já não está a incomodar ninguém? Ora bem, o moleiro tinha muito medo que as ervas daninhas invadissem o moinho e fizessem cair as pedras e o moinho se transformasse numa ruína completa. O moleiro não sabia ler, nem escrever. Porquê? Porque o moleiro nasceu no tempo, como talvez muitos dos vossos avós e bisavós, em que não era obrigatório ir à escola. E então muitas pessoas desse tempo não aprendiam a ler e a escrever. Não aprendiam a ler e a escrever e então não conseguiam ver as instruções que estão nos pacotes daqueles herbicidas e dos pesticidas. E, portanto, espalhavam-nos mal. Perto dos ribeiros, por exemplo, é um grande perigo, porque depois o pesticida... Tu podes passar para ali, eu vou passar para ali. Tem a despertar bem. Está bem? Ora bem, o moleiro espalhou o pesticida. E o que é que aconteceu a seguir? Aconteceu, os ratinhos foram comer. O que é que os ratinhos foram comer? Os cereais que estavam no moinho. O moleiro, claro, não ia para a cidade no carro do filho todo carregado de sacas de trigo e de centeio e de milho e de cevada. Deixou as sacas. O que é venenoso é o herbicida e o pesticida. Os ratinhos fizeram um grande banquete e ficaram contaminados com o herbicida. Exatamente, porque há uma coisa que se chama a cadeia alimentar. Cada animal selvagem que se alimenta de um ou de vários animais. Cada um desses animais, por sua vez, se alimenta de um ou vários animais, e isso é a cadeia alimentar. Os moços galegos alimentam-se de ratinhos do campo. Aqui vemos o Raimundo em voo picado, já com as garras abertas, prontas a agarrar o ratinho. Ele não sabe que o ratinho está contaminado e, da mesma maneira que o Raimundo comeu ratinhos contaminados, a Sancha também comeu, o Alquibir também comeu. Mas
Os mochos também comem insetos, também comem animais mais pequenos, invertebrados, tipo assim das lagartixas, mas mais pequeninos. Aqui está um ratinho do campo. Eles são muito bonitos, são muito engraçados, são muito brincalhões, e só quando são muitos é que se transformam numa peste e pode ser preciso apanhá-los, mas não é com produtos químicos, é apanhá-los com ratoeiras. Vocês sabem qual é um outro animal que também gosta muito de comer ratinhos e que é um amigo dos agricultores? Os gatos. E quem é que disse as cobras? Isso mesmo. Portanto, as cobras são animais que, de uma maneira geral, as pessoas não gostam, têm medo, têm nojo, parecem assim uns bichos feios, mas são grandes amigos dos agricultores, porque comem estes ratinhos do campo. E estes ratinhos do campo atacam as raízes e atacam muitas plantas, as batatas. Portanto, por exemplo, no país de onde veio aquele amigo que trabalha comigo, que é a Índia, no país dele, todos os agricultores gostam muito das cobras. E quem matar uma cobra vai para a cadeia, direto. Portanto, quando uma cobra, é a lei de lá, quando aparece uma cobra na casa ou na propriedade de um agricultor, há um número de um telefone especial para onde se telefona e vêm os tratadores de cobras, porque há muitas cobras que não são venenosas, não fazem mal nenhum, portanto eles só as afastam da casa, apanham-nas com as redes, levam-nas para a floresta ou para o campo. As cobras que são venenosas podem ser utilizadas, por exemplo, para se extrair o veneno, que em alguns casos serve para fazer medicamentos, mas isso vai ficar para outra história. Enfim, vais ter que guardar as perguntas para o fim. Eu, quando era pequenina, era como tudo, queria saber tudo ao mesmo tempo, mas aqui não está muito certo. Vamos lá? Este vocês conhecem? Quem é? Como é que ele se chama? E que profissão é que ele tinha antes de se reformar? Era farmacêutico. E qual é a coisa que ele gosta mais de fazer? Ler, estudar, pensar. E de quem é que ele se tornou tão amigo? Do Alquimir. O Dr. Alquimir percebeu que o Alquimir era muito interessado em livros, passou a deixar a janela aberta, o Alquimir entra, põe-se ali no espaldar da cadeira e aprendeu a ler. É assim, eu tenho que dizer uma coisa. Eu e os meus amigos que são biólogos só temos conhecimento do Alquimir ter aprendido a ler. Não sabemos se há mais moços que tenham aprendido a ler. E também não sabemos como é que ele aprendeu a ler. Ele não foi à escola. Ele deve ser, de facto, muito esperto. E ele aprendeu a fazer outra coisa. Quando ele quer que o Dr. Alquimia mude a página de um livro, pica na página e o Dr. Alquimia já sabe, muda a página. E estudam juntos. Vamos ver a seguir. O Dr. Alquimia passeia pela aldeia toda à procura de plantas, de raízes, de sementes, de cogumelos e observa a presença de animais. Por exemplo, esta aguarela do Dr. Alquimia foi uma que o graphic designer, que se chama... Como é que se chama o graphic designer? Bartolomeu. Como o Bartolomeu Dias, como o Bartolomeu Guzmão. A aguarela era esta. Tinha a floresta à volta. Ele, no livro, tirou a floresta. Vocês viram o livro. No livro, o Dr. Alquimia está só de costas, assim, vestido de azul, mas a floresta desapareceu. O graphic designer disse que ficava melhor assim. E, além disso, isto ocupava muito espaço. Agora, tem aqui uma coisa muito engraçada sobre os sinais da presença de animais. Se vocês quiserem transformar-se em cientistas, em biólogos, há aqui alguém que queira ser biólogo? Há aqui alguém que queira ser especialista em animais? Vocês, se calhar, ainda não sabem o que é um biólogo. Especialistas em animais, há candidatos? 3. Bom, quando perceberem melhor o que é um biólogo, se calhar vai aparecer mais.
Ora bem, como é que os biólogos estudam a presença de animais ou a passagem de animais? Vocês sabem? Têm uma ideia? Como é que se pode ver, por exemplo, num caminho que passou um animal? Muito bem, pelas pegadas. As pegadas, umas são grandes, por exemplo, uma pegada de um cavalo é grande, uma pegada de uma vaca é enorme, uma pegada de um osso é pequenina, mas é uma questão de aprender a reconhecer as pegadas. E as pegadas depois podem-se fazer moldes com gesso, guardar, para mostrar aos outros. Agora, há uma outra forma muito engraçada, que eu penso que vocês se vão rir, de detectar a presença de animais, por exemplo, num caminho, num telhado, num terreno de cultivo, num pomar. Sabem qual é? É pelas caganitas que os animais deixam. Sim, por exemplo, coelhos selvagens. Como é que a gente sabe que naquela zona os caçadores gostam de andar atrás de coelhos? Como é que eles sabem que naquela zona há coelhos? Pelas caganitas. Exatamente. Cada animal tem caganitas diferentes dos outros animais. O feitio é diferente, o tamanho é diferente, a cor é diferente. Perguntas têm de ser diferentes. Eu depois explico tudo. Portanto, o Dr. Alcobia e eu sabemos das pegadas e, portanto, também pesquisamos a presença de animais novos no sítio onde vivemos para saber como é que eles estão. Por exemplo, se nós tivermos um animal que nós conhecemos, que sabemos que vive ali, por exemplo, imaginem uma raposa, e de repente deixa de haver rastros da raposa, nós ficamos preocupados. A raposa tanto pode estar grávida à espera de bebés, como pode ter sido apanhada por um caçador ou por aquelas coisas que apanham uma ratoeira, umas ratoeiras especiais para raposas. Ora bem, esta é a bancada onde o Dr. Alcobia prepara os remédios e as mesinhas que faz com as plantas que apanha. Com as plantas, com as folhas, com as flores, com as raízes. Vocês sabem que esses remédios e mesinhas, ou talvez não saibam, têm centenas de anos de utilização. Já quando os árabes chegaram aqui a Portugal e à Espanha no século VIII, eles traziam esse conhecimento das plantas, da farmacêutica, da química e da medicina. E foi para prestar uma homenagem a esses sábios árabes que eu escolhi nomes árabes para Alcobia. Alcobia é o nome árabe e Alquibir é o nome de uma terra que fica em que país, vocês sabem? Onde é que foi a Batalha de Alquibir? Foi ali mesmo em frente, em Marrocos. Não foi em Portugal, foi em Marrocos. Ora bem, este é o chá que o Dr. Alcobia me oferece sempre que eu vou lá à casa. Eu vou lá à casa muitas vezes para falarmos da bicharada que vivo ali à volta. Agora, aqui aconteceu uma grande discussão entre mim e o Bartolomeu, porque eu fiz esta aguarela tão linda que tinha aquela toalha. O Bartolomeu disse: a toalha era horrível e tirou-a. Vocês acham que a toalha é horrível? Logo vou dizer isso ao Bartolomeu. Mas o que é facto é que no livro ele tirou a toalha. Isso são técnicas que os graphic designers aprendem a fazer para construir um livro. Por exemplo, eu não sei fazer esse trabalho, porque vou tirar a toalha. Mas, ora bem, o Alquibir, por ter estudado nos livros o Dr. Alcobia, começou a suspeitar fortemente que o problema da Sancha não conseguir pôr ovos e a tristeza da Sancha, que andava de um lado para o outro, coitadinha, com um ar assim muito triste. O problema da Sancha é que, se calhar, estavam todos a comer ratinhos intoxicados por aquele pesticida, por aquele herbicida que o médico tinha posto, e fez uma
numa conferência com os amigos e disse: isto quase certeza, do que eu vi nos livros, quer dizer, eu não sei bem se foi assim que ele disse. Eu parece-me que foi, porque eu vi eles os três a falarem mais de 45 minutos uns com os outros. Então, ele deve ter explicado, porque no dia seguinte eu vi eles a começarem a voar à procura de um novo território. Lá vão eles a voar. Eles os três, a Sansa, o Raimundo e o Alquimir. Vocês sabem quanto é que um moço pode voar por dia? Tem assim uma ideia? 80 km. É muito. E então isso permite, as asas deles são pequeninas, mas são muito fortes, são redondas, mas são asas fortes. Se calhar são mais fortes que os meus braços, que eu não vejo maneira de me pôr a voar 80 km. Mas foi assim que eles, em 2 ou 3 dias, descobriram um novo sítio para viver, que foi esta quinta biológica. Porquê é que uma quinta biológica se chama biológica? Não usam venenos, nem pesticidas, nem herbicidas, nem produtos químicos. Sim, trabalham tudo ao natural, por exemplo. Fazem adubo com uma coisa que se chama composto. Não sei se na escola depois aprendem a fazer compostagem. É isso. Depois vão aprender como é que se faz a compostagem para não ter de usar produtos químicos para, por exemplo, para os legumes nascerem grandes e bonitos e frescos. Então, eles decidem ficar aqui na quinta biológica. As quintas todas têm várias dependências. Esta quinta tinha uma adega que agora já não está em uso, porque hoje em dia a maior parte dos agricultores já nem faz o vinho, que nem vale a pena, e os que fazem não trabalham com ele em casa, levam para as cooperativas. Esta casa, como está abandonada, mas como tem tudo o que os mochos gostam, tem as trauas de madeira, tem buracos, tem sítios escondidos, também tem as coisas que os chapins azuis gostam, tem os arbustos, tem as flores, tem os vasos. Eu, quando vinha para cá, passei por uma casa que tinha exatamente assim um alpendre com vasos como estes que estão aqui. E é aqui que eles se vão alojar. Agora, uns pormenores sobre os chapins azuis. Os chapins azuis gostam muito deste tipo de casinhas de madeira. Aquelas casinhas são feitas com ripas de madeira. Aqui em Portugal já há vários conceitos, sobretudo lá embaixo do Alentejo e do Algarve, em que estas casinhas de madeira já são feitas nas IPSS, onde há lares de idosos, mas também há escolas que estão a fazê-las. As casinhas são pequenas, têm bem um palmo de altura, são colocadas lá em cima nas árvores. Os chapins azuis, que são muito espertos, vão junto aos rios, apanham lama, trazem para dentro da casinha, forram a casinha toda com lama, com as patas e com o bico. A seguir vão buscar musgo, colam o musgo à lama e aquilo fica uma casa maravilhosa. E os chapins azuis põem mais ovos do que os mochos. Quantos ovos é que pode pôr uma mocha? 5. Mas os chapins azuis podem pôr 10 ou 12. Então, não são tão frágeis como os mochos, embora sejam mais pequeninos. Não é o tamanho que define a força. Os chapins azuis gostam muito do que se chama os frutos vermelhos do verão, que vocês sabem, são os negronhos, as amoras, os mirtilos. Portanto, quando num determinado sítio se quer atrair os chapins para eles virem morar aqui, é preciso as casinhas, mas é preciso também plantar medronhos, mirtilos. Ora bem, os chapins azuis são muito importantes na natureza porque eles comem um bicho muito feio, muito horroroso, que causa doenças. Vocês sabem como é que se chama o bicho? Chama-se processionária. A processionária é um bicho cheio de pelos, assim do tamanho da caneta da minha lapiseira. E chama-se processionária porquê? Porque as processionárias andam aos milhares, umas a seguir às outras, em procissão,
atravessam os pinhais, enfiam-se dentro dos pinheiros, sobem lá para cima, desfolham, destroem os pinheiros de cima a baixo, fazem uns ninhos assim muito nojentos, cheios com uma, parece um gás branca, e provocam alergias terríveis. Aqui em Portugal já aconteceu várias vezes, meninos e meninas da escola irem no passeio escolar, passarem por um pinhal, encontrarem as processionárias, não sabem, como elas andam aquelas bichas muito compridas, os meninos começam-lhes a dar os chutes e os pontapés e acabam a excursão no hospital. Todos com alergias que, se houver crianças que tenham asma ou que tenham problemas respiratórios, podem fazer alergias gravíssimas. As processionárias também provocam alergias graves nos cães e nos gatos, depois é preciso levá-los ao veterinário. Aqui, alguma vez houve processionárias? Nunca tiveram processionários. Já as viste? Uau! Num pinhal? Aonde? No chão, pois, mas no chão de um pinhal ou no chão de um caminho. É porque elas o que gostam é dos pinhais e dos pinheiros. Quando acabam de destruir um, lavam elas em posição para o outro. Portanto, é uma questão de ter atenção, porque há sítios em que há muitas, há sítios em que elas ainda não chegaram. Bom, toda esta história foi escrita para mostrar uma coisa que eu considero muito importante. O alquimir é um mocho sabichão. Os mochos são os símbolos da sabedoria. A sabedoria e o conhecimento não caem do céu aos trambolhões. O conhecimento não é uma coisa que nos caia como um balde de água fria ou de água quente por cima da cabeça. Ter conhecimento e ter sabedoria dá muito trabalho e tem de ser através dos livros e do estudo. Claro que hoje em dia também se podem aprender coisas através de filmes, através de vídeos, mas os livros ainda são a mais importante fonte de sabedoria. E hoje em dia vocês têm a sorte de irem todos à escola e nas escolas haver bibliotecas, nas escolas haver livros e nas escolas terem as pessoas que mais vos ajudam a aprender coisas, que são os professores. Quando eu era pequenina, a escola não era obrigatória para toda a gente e, por exemplo, a senhora que tomou conta de mim quando eu era bebê nunca foi à escola, nunca aprendeu a ler, nunca aprendeu a escrever. Quando eu fui para a primeira classe, eu já sabia ler e tentei ensiná-la a escrever e a ler durante meses, às escondidas, claro. Adormecíamos as duas em cima da mesa e eu não consegui. Se calhar eu ainda não tinha capacidade. Eu consegui ensinar as letras todas e os números, mas ler era muito difícil. Eu bem dizia, ó Maria, um P e um A, pá. E ela dizia cá. E eu não consegui. Talvez ela não ouvisse muito bem. Só quando eu fiz medicina, só quando eu acabei a faculdade, é que eu me apercebi que a minha ama, que tem 81 anos, é que eu me apercebi que ela tem uma cegueira total no olho esquerdo. Ninguém sabia. Se calhar era por isso que ela tinha tanta dificuldade e que eu não lhe conseguia ensinar a ler. Naquela altura as pessoas não ligavam nenhuma. Ela nunca foi ao médico, nunca foi ao oftalmologista. Ela bem que se queixava do olho e que esfregava e tal, mas nem assim, quer dizer. Ela só começou a usar óculos, foi pela primeira vez ao especialista dos olhos quando tinha pai 40 anos. Portanto, estudar dá conhecimento. Agora, quero fazer uma pergunta. Antes de vocês fazerem perguntas, quem é que gosta da escola e quem é que gosta de estudar? E outra pergunta que os professores olham para o ar e não veem. Quem é que acha que a escola é uma seca? Bem, ora bem, é assim, eu quando eu era pequenina também tinha colegas que achavam que a escola era uma seca. 2 ou 3 ou 4 anos mais tarde, eles descobriram que afinal estudar era uma coisa fantástica. A minha irmã mais velha, quando era pequenina, era uma péssima aluna. Chumbou na primeira classe, não conseguia aprender a ler,
era considerada um desastre, entortava os pés, roía as unhas, apertava os olhos. É médica. Quando ela chegou aos 14, 15 anos, de um dia para o outro, ela descobriu que estudar era fantástico. Nós nunca percebemos porque é que ela, de um dia para o outro, descobriu que estudar era fantástico. Ela, que já tinha chumbado 3 vezes, mesmo assim conseguiu acabar a medicina com 25 ou 26 anos. Eu acabei mais cedo. Mas toda a gente achava que ela era a coitadinha burrinha, e afinal ela de burrinha não tinha nada. Havia ali qualquer coisa que fazia com que ela, por exemplo, também se descobriu mais tarde que ela via mal. Se calhar, mas é que só descobriram que ela via mal quando ela já estava na quarta classe. Se calhar também podia ser isso. Ela podia não ver bem para o quadro e tudo, e portanto distraía-se, olhava para os outros lados, parecia tonta, mas não era. Portanto, os que ainda não gostam da escola têm a certeza que um dia vão passar a gostar. Isto foi uma prenda que eu fiz para o Alquibir, é um diploma e que diz ao mestre Alquibir, descendente de sábios famosos, sábios árabes, que aprendeu a ler e ganhou conhecimento capaz de trazer felicidade aos amigos. Sobretudo, ele trouxe felicidade à Sancha, que depois de mudar de sítio e passar por uma quinta biológica limpa, conseguiu finalmente o quê? Ter filhos, pôr ovos e ter filhos, que saíram muito sadios. 2 perderam-se, é costume, nascem mais fraquinhos, mas 3 vingaram. E, portanto, no ano a seguir vão acasalar, vão procurar outra vez. Cada fêmea vai procurar um macho, cada macho vai procurar uma fêmea para formar uma família. E pronto, agora já posso responder às vossas perguntas. Ora, vem aí, Francisco. Uma prenda? Anda cá, aqui. Mas vais explicar o que é isso? É uma capa de livros E que mais? que tem uma frase de livros. No verão passado apareceu aqui estudando na casa um casal de moços galegos lindíssimos. Página 14, o moço sabe. Francisco Damião. Palmas. Já vai aqui para a pasta onde eu depois vou levar as aguarelas. Porquê que gosta tanto de moços? Instinto. É fácil escrever livros para crianças? Não, é difícil. Gosta de ter outra profissão ou gosta de ser autora? Quer eu queira, quer não queira, eu tenho 3 profissões. Sou médica, autora e ilustrador. Já sabe qual é a próxima história que vai escrever? Quer contar-nos? Não, não quero contar porque não tenho tempo e é sobre as doninhas. Obrigada. O que gosta mais neste livro? O que eu gosto mais neste livro é da Sancha ter conseguido pôr os ovos e do Alquibir ter conseguido descobrir qual era o problema da infertilidade da Sancha. Qual foi a sua inspiração para estes livros? Não sei. A inspiração é uma coisa assim misteriosa. Em que é que se inspirou para escrever o seu primeiro livro? Como eu disse há bocado, o meu primeiro livro é um livro para adultos. Aquilo em que eu me inspirei é na vida real. Quantos livros já escreveu? Já escrevi 3 livros. Qual é o livro que mais gostou? O livro que eu li e que mais gostei é muito difícil de ler. Eu li provavelmente milhares de livros. Há livros que eu gostei muitíssimo. É impossível dizer qual foi o livro que eu gostei mais. Impossível. Com que idade publicou o seu primeiro livro? Eu nunca digo a minha idade a ninguém. Posso dizer que publiquei o livro em 1999, mas a minha idade é tão segredo como é segredo o sítio onde eu vivo
Eu, o Dr. Alcobia, a Sansa e o Raimundo e o Alquibir. É segredo. A que hora do dia tem mais tempo para escrever histórias para crianças? De manhã, à tarde e à noite, o dia todo. O que mais gosta de fazer? Desenhar, escrever ou pintar? Estudar. A Beatriz alguma vez se arrependeu de trocar a sua profissão de médica pela escritora? Eu nunca troquei uma profissão pela outra. Eu continuo a ser médica. Diz no seu livro que os moinhos são animais sábios, acredita? Acredito que todos os animais são sábios. Por isso é que resistem há milhares de anos na natureza. Obrigada. O primeiro livro que eu escrevi chama-se As Meninas de La Mancha e tinha 29 anos. 29 anos.